Fala galera, aqui é o professor Felipe Guerra e seja muito bem-vindo ao CONA Fiscal 2020. E nessa aula inaugural nós vamos falar sobre reforma tributária e eu coloquei aqui no quadro os principais pontos que nós vamos abordar nessa primeira aula. Vamos lá então. Nós vamos conversar sobre o cenário atual do sistema tributário brasileiro. Vamos falar também sobre qual é a expectativa dessas mudanças. Será que você precisa se preocupar? Logo em seguida, eu vou te apresentar quais são os principais pontos das duas propostas que nós temos em tramitação, que é a PEC 110 de 2019 e a PEC 45 também de 2019. Logo em seguida, nós vamos para o ponto mais importante, talvez o clímax dessa nossa aula, que é a transição do nosso modelo atual. Você vai saber se essa transição ela é para agora, se você já precisa se preocupar nisso agora em 2020, se isso é algo para os próximos anos, você vai entender tudo isso em detalhes. Depois nós vamos falar do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a base das duas propostas que nós temos de reforma tributária. É a instituição de um novo tributo e você vai poder conhecer nessa aula como é que esse tributo ele vai se comportar. Nós vamos falar também sobre as principais diferenças entre as duas propostas, para que você saiba como que vai ser a aplicação do IBS em cada uma delas. E por fim, nós vamos falar sobre as oportunidades que um cenário de mudanças na área fiscal pode trazer para todos nós, profissionais da área fiscal e contábil, que militamos ali todos os dias na prática com clientes e que também estamos aí nos preparando para um futuro muito promissor dentro da área tributária diante desse novo cenário. Então, se você quer saber tudo sobre a reforma tributária, vem comigo nessa aula que nós vamos detalhar as propostas de reforma tributária. Bom, então vamos dar início à nossa aula detalhando as propostas de reforma tributária. Vamos entender primeiro aqui o nosso cenário atual, para gente contextualizar se realmente no Brasil há uma necessidade de uma reforma tributária, se isso é mais uma questão política, se essa reforma tributária, será que ela vai realmente mudar a forma da tributação no Brasil? Isso tudo a gente vai entender. Uma coisa que é preciso ficar muito claro desde o início dessa nossa aula é que o Brasil ele tem um modelo de tributação muito antigo e que ele é bem comum aos países subdesenvolvidos, aos países em desenvolvimento, que é um modelo onde é priorizada a tributação sobre o consumo através dos tributos indiretos e a tributação sobre a renda ela não é tão concentrada, que seria uma tributação direta. Isso acontece normalmente nos países em desenvolvimento e no Brasil não é diferente. Os países desenvolvidos eles tributam mais a renda do que o consumo. É importante já deixar claro que as propostas atuais de reforma tributária elas não visam alterar esse formato, eles não objetivam mudar essa essência da tributação do Brasil de deixar de tributar o consumo e começar a tributar mais a renda. Não, a reforma ela tem dentro das suas propostas, dentro das suas possibilidades, o maior objetivo de trazer uma simplificação ao sistema tributário nacional, uma desburocratização. E vocês vão entender bem o porquê quando a gente vê aqui o cenário atual. Uma pesquisa feita pelo Banco Mundial determinou os países, né? Ele fez um ranking dos países onde se tem mais facilidade para fazer negócios, ou seja, onde os empreendedores eles encontram mais facilidades para facilitar ali o ambiente comercial, o ambiente de negócios de um país. E de 190 países, o Brasil ficou na posição 125, ou seja, ele é um país onde é muito difícil de se constituir um negócio, onde se empreender, é um país onde não estimula muito o empreendedorismo. Acontece também que o Brasil é o país campeão no tempo gasto na apuração dos tributos e no envio das obrigações acessórias. Isso já é um título que é nosso há bastante tempo.
no Brasil, em média, se gasta 958 horas por ano uma empresa, somente para apurar impostos e para enviar obrigações, e gastam mais de 60 milhões por ano. Essa é a média do que as empresas gastam por ano para cumprir com as suas obrigações tributárias, para estarem em conformidade tributária. Além disso, o peso dos impostos e das obrigações tributárias no lucro das empresas é muito alto também. Uma outra pesquisa que mediu como é que fica o peso da tributação sobre o lucro, fazendo um impacto direto, um cálculo de impacto direto, lucro e tributação, custo de conformidade tributária. Nesse ranking de 190 países, a posição do Brasil ainda caiu mais, ficou na posição 184, tá? Nós temos atualmente mais de 60 tributos. Dentre esses tributos, alguns muito complexos, como é o caso do ICMS, do Imposto de Renda, e mais de 95 obrigações acessórias. E juntando esse cenário que já é meio caótico, nós ainda temos aí uma situação onde a administração tributária, o fisco, passa a usar cada vez mais tecnologia aliada ao processo fiscalizatório. O que é que isso quer dizer, professor? Que o fisco está usando muita tecnologia para identificar ilícitos tributários, para poder fiscalizar, multar as empresas. Então, assim, percebam que um ambiente de negócios que já não é tão fácil no Brasil, um custo de conformidade tributária muito alto, um impacto muito grande dos tributos e desse custo Brasil no lucro das empresas, muitas obrigações tributárias, e ainda ter muita fiscalização com uso de tecnologia que vai inibir, que vai pressionar a classe empresarial, a gente tem um cenário absurdo de caótico no âmbito de gestão das empresas. É por isso até que esse cenário ele é muito favorável, digamos assim, para a prestação de serviços contábeis tributários, principalmente voltado para a área fiscal. Por quê? Porque essa é uma dor de todos os empresários. Vocês estão vendo aí no slide claramente que todas as empresas no Brasil, elas precisam gerenciar bem o aspecto tributário, porque ele faz muito parte do seu custo de operação. Então, aqueles que não lidam bem com tributos estão fadados ao fracasso. Então, diante desse cenário atual, é que surge uma enorme necessidade de reforma tributária, com foco na simplificação das obrigações tributárias. Então, essa nossa reforma tributária, ela não tem um viés da diminuição da carga tributária. Ela não tem um viés de alterar o nosso modelo de tributação, dessa tributação do consumo para a tributação da renda. Não, ela tem um viés muito forte da simplificação das obrigações tributárias. Porém, pessoal, você precisa entender que essa simplificação não é que as coisas agora vão ficar ao apertar de um botão, a um clique. Não é assim. Não é que as coisas vão se simplificar ao ponto de que ninguém precisa mais estudar, ninguém precisa mais entender o cenário da área tributária. Pelo contrário, tá? A gente vai ter aí, principalmente nesse momento de transição, que eu vou explicar para vocês já como é que ele vai se dar, uma necessidade muito grande de entender o atual modelo tributário profundamente, para que a gente possa perceber quais são as claras mudanças para o novo cenário. E isso, pessoal, traz uma grande oportunidade. Eu vou contar aqui para vocês qual é que é a minha visão com relação a esse universo de oportunidades dentro da área fiscal, tá? É muito comum que as pessoas cheguem para mim e digam assim: professor, a área fiscal ela é boa, mas é muito difícil competir, porque eu tenho aí profissionais que estão há 10, há 15 anos no mercado. Então, há já 10, 15, 20 anos que eles estudam a legislação tributária. Há muito tempo que eles trabalham com empresas do lucro real. Eles têm mais know-how no mercado, eles têm mais credibilidade. Não tem como eu competir com esses caras. Pessoal, eu lembro que quando o SPED surgiu, lá em 2007, pelo Decreto 6.022, aquilo ali foi um marco, foi um divisor. Por quê? Porque ele colocou todo mundo em pé de igualdade.
como ele mudou completamente o cenário, como eram feitas as escriturações fiscais, como eram feitas as escriturações contábeis, como era a emissão dos documentos fiscais, mesmo aquele cara que tinha 10, 15, 20, 30 anos de profissão e um cara que estava começando na área fiscal e tributária, ambos iam ter que estudar os documentos eletrônicos, iam ter que estudar as escriturações fiscais, iam ter que estudar as escriturações contábeis. Então isso foi uma oportunidade muito grande. Eu, por exemplo, enquanto profissional, aproveitei muito essa oportunidade. Por quê? Porque eu comecei a estudar o SPED desde o início, eu já vinha trabalhando na área fiscal, então eu disse assim, cara, eu vou aproveitar esse SPED, aproveitar essa novidade, vou estudar, vou me qualificar ao máximo, vou fazer o máximo de treinamentos possíveis, vou investir na minha carreira, porque quando esse negócio vingar, eu vou estar à frente da maioria. E foi isso que aconteceu, eu consegui materializar isso em resultado, em fechar muitos clientes, em trabalhar para muitas empresas, porque o pessoal ainda estava se adaptando, ainda estava entendendo o que era uma escrituração digital, ainda estava entendendo o que era um documento fiscal eletrônico, e eu já sabia trabalhar com aquilo ali, eu já estava por dentro, eu já estava prestando consultoria. Então esse cenário de mudança, eu costumo fazer uma analogia, que é como se nós estivéssemos numa corrida, e tem profissionais que estão bem à frente na corrida, né? Muito à sua frente. E aí é como se fosse ser dada uma nova largada. Puxa todo mundo para a linha de largada ali de novo e vai todo mundo ter que reaprender, vai todo mundo ter que estudar, vai todo mundo ter que se especializar, vai ter que todo mundo botar a mão na massa, sentar a bundazinha na cadeira, pegar o livro, estudar, ter que aprender. Agora, óbvio, a pessoa que ela tem mais tempo de mercado, a pessoa que ela está há mais tempo exercitando, fazendo essa analogia da corrida, essa musculatura de estudar, de entender a área fiscal, de se especializar, ela parte na frente. Por quê? Porque ela tem ali uma memória muscular, ela tem ali uma experiência de modelo de tributação, ela tem uma experiência de aplicação da legislação tributária. Então, o tempo que ela gasta para se atualizar, se adaptar a esse novo cenário, a essas mudanças, é menor. Porém, surge aí uma lacuna, uma grande oportunidade para você que deseja se especializar na área fiscal. Por quê? Porque você vai poder competir uma parcela de mercado que em outro momento você não teria a menor chance. Então aproveitem. Eu estava até gravando uma aula com um professor que nós vamos disponibilizar essa aula aqui no Cona Fiscal, e ele disse assim, ó, Felipe, é uma grande oportunidade essa reforma para surgir um novo Felipe Guerra, para surgir um novo Marcos Lima, e é mesmo, porque quem dedicar-se nesse momento que nós estamos agora, não é amanhã, não é quando a reforma sair, é agora, a entender, como nós vamos entender agora, as propostas de reforma tributária, a entender bem o nosso modelo atual, porque acreditem, o nosso modelo atual ele vai ser base, ele vai ser alicerce para o novo modelo. Quem conseguir estudar agora, com esse foco em estar atualizado hoje, se atualizar para o que vai vir, vai nadar no oceano azul, vai pegar aí um mercado muito promissor e vai pegar exatamente no momento da mudança, no momento da transição, onde o mercado vai estar procurando gente especializada, vai estar absorvendo essas pessoas atualizadas e você vai ser esse cara. Você vai ser o cara que vai poder prestar consultorias de implantação dos novos tributos, de mudanças nos SPEDs que possam vir a ter. Então você vai ser um cara que vai estar ali bem preparado, vai ser o cara certo, no momento certo, com a qualificação certa. Então o que é que nós temos hoje no que diz respeito a essas propostas de reforma tributária? O que é que nós temos de concreto? Nós temos de concreto duas PECs, duas propostas de emendas constitucionais, a 110 de 2019 e a 45 de 2019. Ambas essas propostas, elas propõem a extinção de uma série de tributos, consolidando essas bases tributáveis em dois novos impostos. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e um imposto seletivo que vai ser específico para alguns bens e alguns serviços, principalmente aqueles que se deseja ou estimular a comercialização ou frear ou desestimular essa comercialização. Um imposto seletivo é aquele que é baseado na essencialidade, tá?
Ou seja, quanto mais essencial for um produto, quanto mais necessário for um produto, menos o tributo vai incidir, e quanto mais supérfluo for o produto, mais a tributação vai alcançar. Hoje nós temos o ICMS, que tem essa característica, e o IPI, que tem essa característica. Então, naqueles produtos mais essenciais à vida, produtos da cesta básica, eles vão ter uma tributação menor, e naqueles produtos mais supérfluos, como higiene toucador, né, perfume, arma de fogo, esses produtos, cigarros, bebidas, isso tudo, que são considerados mais supérfluos, eles vão ter uma alíquota maior. Então, esse imposto seletivo, ele vem para meio que equilibrar o IBS, que vai incidir sobre os demais bens e serviços. Mas aí nós chegamos na parte que eu considero a mais importante dessa aula, até antes da gente entender o que é que as propostas trazem, tá? Que é a transição. Muitos de vocês que me assistem, que me acompanham, estão preocupados com essa transição. Muita gente me manda mensagem dizendo assim, ó, professor, será que vale a pena fazer um curso na área fiscal agora, uma especialização na área fiscal agora, já que vai haver uma mudança aí na área tributária? Eu acho que é melhor esperar. Pessoal, não. Botem na cabeça de vocês que essa transição não vai ser assim da noite pro dia, não. Vocês não vão para casa na sexta-feira com o ICMS sendo cobrado e vão chegar no trabalho na segunda-feira com o IBS sendo cobrado, não, tá? Essa transição, ela é uma transição lenta, ela é uma transição que precisa ter segurança jurídica, tanto para as empresas como segurança de arrecadação para o fisco, porque senão a gente quebra o país. Se a gente tem uma mudança de tributação que interfere diretamente na arrecadação dos tributos, como é que a administração tributária ela vai custear a saúde, a educação, os servidores públicos, a aposentadoria? Então a gente tem uma transição que necessita de segurança. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou explicar para vocês aqui como é que é a transição prevista nas duas propostas e depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Vocês vão ver que essa é uma mudança que vai acontecer de maneira gradativa. Nós temos, por exemplo, a PEC 110 dizendo o seguinte, ó, durante um ano vai ser cobrada uma contribuição teste de 1%, que vai ter uma base de incidência igual à do IBS. Então é como se durante um ano, depois de aprovada a possível reforma tributária, então você pensa assim, ó, foi aprovada a reforma tributária, a partir do segundo ano subsequente à aprovação da emenda constitucional, passa a ser cobrada uma contribuição de 1% com a base de incidência semelhante à do IBS, ou seja, é como se fosse um IBS teste. Depois de 2 anos de aprovada, se cobra durante um ano esse IBS teste de 1%, e depois desse um ano, a gente começa uma transição que dura 5 anos. Ou seja, o que é que eu já posso dizer para vocês? Se a gente tiver, de fato, a aprovação de uma reforma tributária agora em 2020 com base na PEC 110, a gente vai ter aí, por pelo menos os próximos 8 anos, um modelo de tributação em transição. Então você pode se dar ao luxo de deixar de estudar o ICMS hoje? Não pode. De deixar de estudar PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social? Não pode. Porque esses tributos eles também não vão deixar de ter atualizações, eles não vão deixar de ter mudanças, eles não vão deixar de ser cobrados agora. Mesmo que o IBS venha a ser instituído daqui a 1, 2 anos, no terceiro ano, que é o segundo ano subsequente ao da aprovação da reforma tributária, a gente vai ter o nosso modelo tradicional sendo exigido e com as suas atualizações. Então, percebam que você precisará continuar investindo na sua qualificação na área fiscal. Agora, uma qualificação inteligente, que vai abordar os tributos como eles são hoje, mas também vão abordar as mudanças que a reforma tributária vai trazer. É por isso, inclusive, que o nosso curso Formação Analista Fiscal 3.0, a gente refez ele inteiro, porque a gente regravou o curso inteiro com essa ênfase. Eu estudo a legislação atual, mas eu também preparo uma base sólida para que esse especialista na área fiscal ele esteja por dentro de tudo da reforma tributária, de tudo que vai ser necessário daqui para os próximos anos. Já a PEC 45 de 2019, ela diz que a sua transição ela vai acontecer da seguinte forma: durante 2 anos vai ser cobrada uma contribuição teste de 1%,
parecidíssimo com o que tem aí na PEC 110. E depois disso, uma transição que dura 8 anos. Então, na PEC 45, a gente tem uma mudança aí que vai durar no mínimo 10 anos. Então, percebam, pessoal, que as duas propostas principais de reforma tributária que nós temos hoje, elas prevêem uma mudança do nosso modelo que busca uma simplificação do atual cenário tributário brasileiro, mas, como eu disse, não é uma coisa da noite para o dia, é uma coisa que vai levar aí alguns anos para acontecer. Agora, você que for um especialista na área fiscal durante esse modelo de transição, que estiver por dentro da reforma, que estiver por dentro das mudanças, que eu estou comprometido em estar sempre deixando você 100% a par de tudo isso. Você tem uma boa base dos tributos atuais, você entende o modelo fiscal atual, inclusive as rotinas fiscais, que a gente vai ter uma aula ainda hoje, onde eu vou falar sobre rotinas fiscais de maneira detalhada, simplificação dessas rotinas, etapas. Eu vou abrir um programa aqui para vocês e vou mostrar de maneira detalhada todas as etapas do processo da rotina fiscal. Você que está por dentro de tudo isso, mas você que também entende da reforma tributária, também entende do que vai ser aprovado, também entende do IBS, desse modelo de transição, meu amigo, você vai estar com a faca e o queijo na mão para se tornar um profissional de muito sucesso, tá? Então vamos lá entender como é que é o IBS, como é que esse tributo funciona, como é que ele vai incidir, como é que vai ser a sua essência, tá? A base de incidência do IBS, em ambas as propostas, ela é idêntica. O IBS, ele funciona tanto na PEC 110 de 2019 como na PEC 45 praticamente da mesma forma. Ele vai incidir sobre todos os bens e todos os serviços, então seja qual for o bem e serviço, o IBS vai alcançar. Ele vai incidir sobre as operações de exportação e sobre os direitos de propriedade, por exemplo, ali o direito de um software, a licença de um software, vai incidir sobre tudo isso. Vai incidir sobre ativos tangíveis e intangíveis, seja naqueles bens corpóreos, aqueles que eu posso pegar, como nos ativos intangíveis. Vai incidir também sobre a alocação de bens e sobre muitas operações que hoje não são alcançadas pelo ICMS e o ISS. Então essa é a base de incidência do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser criado aí durante essa mudança no nosso modelo tributário, no nosso contexto tributário nacional. É interessante que o IBS, ele tenta se assemelhar ao IVA que existe em outros países, o Imposto sobre o Valor Agregado. O IBS ele vai ter, pessoal, uma apuração semelhante demais à do ICMS. É por isso que eu digo para você que hoje entende bem do ICMS, domina ele, estuda já o ICMS, vai ter uma memória muscular ali para se adaptar ao IBS, se adaptar à reforma tributária de maneira muito mais fácil. E agora eu vou começar a detalhar com vocês as diferenças entre como é que o IBS funciona na PEC 110 de 2019 e como é que ele vai funcionar na PEC 45 de 2019. Quando a gente fala de competência tributária, lembrando que competência no direito tributário é poder, quando o artigo 155 da Constituição, ele diz assim, ó, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Aí ele diz lá o IPVA, o ICMS e o causa-mortes e doações. Na verdade, quando ele diz assim, compete aos estados e ao Distrito Federal, ele está conferindo competência, ele está conferindo poder aos estados e ao Distrito Federal para instituir e para cobrar aqueles impostos. Então, no caso da PEC 110, ela prevê que o IBS ele será um tributo estadual, que vai ser instituído por intermédio do Congresso Nacional. Então, vai ser um imposto que os estados vão ter a competência de cobrar, de instituir e de fazer toda a gestão da sua arrecadação. E no caso da PEC 45 de 2019, ele prevê que esse IBS ele seja um tributo de competência federal, que vai ser instituído por meio de lei complementar. Então, vai ser a União que vai ser responsável pela instituição, pela cobrança e pela gestão da arrecadação do IBS,
Então vejam aí que a gente já tem uma diferença forte no quesito competência tributária daquilo que está previsto na PEC 110, daquilo que está previsto na PEC 45. Outra mudança considerável diz respeito aos tributos que vão ser substituídos pelo IBS. Na PEC 110 de 2019, ela elenca 9 tributos que vão ser substituídos pelo IBS. São eles o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, COFINS, CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS. Naquele processo de transição que vai durar ali de 7 a 8 anos, o IBS, pela PEC 110 de 2019, vai substituir esses 9 tributos. Já na PEC 45 de 2019, o IBS, como um tributo de competência federal, ele vai substituir apenas 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Percebam que a PEC 45 ela tem o viés de atacar mais forte os tributos indiretos que incidem sobre o consumo. Como eu disse, não vai mudar o modelo de incidência do tributo, ele só vai simplificar o modelo de cobrança, onde a gente teria 5 tributos indiretos incidindo sobre o consumo e passaríamos a ter apenas um, que é o IBS, incidindo sobre essa base. No que diz respeito à alíquota para a construção da cobrança do IBS, a gente tem também diferenças bem gritantes nos dois modelos, tá? Na PEC 110 de 2019, a alíquota do IBS ela vai ser, através de lei complementar, fixada de que forma? Havendo um padrão, aonde poderão ser fixadas alíquotas diferenciadas para determinados bens ou serviços, mas aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. Então, o que é que acontece? Pela PEC 110, a gente tem uma lei complementar que fixa as alíquotas, diz assim, olha, o IBS funciona dessa forma para todos os bens e serviços. Só naqueles bens e serviços que são exceções, a gente vai ter algumas alíquotas diferenciadas, poucas exceções, e uma aplicação de maneira uniforme para que a gente não tenha tanta disparidade como existe hoje no ICMS, que ele é cobrado de maneira muito diferente em cada unidade da federação. Então, a gente teria ali uma centralização da definição das alíquotas, porque eles seriam instituídos através de lei complementar, estabelecidos através de lei complementar e obedecendo a um padrão. Já no caso da PEC 45, meus amigos, o modelo de estabelecimento da alíquota é bem ousado, digamos assim, para não dizer complexo, tá? É o seguinte, funcionaria assim, ó, cada ente da federação ia fixar uma parcela de alíquota. Essa parcela seria uma espécie de subalíquota. Por quê? Porque uma vez que ele fixou essa parcela, o conjunto dessas subalíquotas formariam uma alíquota única que seria aplicável em todos os bens e serviços. Vejam só o que a PEC 45 está propondo, tá? Cada ente federativo fixa uma parcela da alíquota total do imposto e uma vez fixada esse conjunto de subalíquotas, forma-se uma alíquota única aplicável a todos os bens e serviços. Vocês podem ver que é interessante a gente observar e já concluir duas coisas. A primeira delas, o nosso modelo de tributação atual, além de haver uma demora para que ele seja extinto, né, aí no mínimo 8 anos, ele vai continuar existindo de maneira subjetiva no IBS, porque o IBS está sendo constituído de maneira bem parecida com o ICMS. E a segunda coisa que a gente pode concluir é que as duas principais propostas de reforma tributária, as duas que estão em tramitação hoje e que vão realmente basilar o novo modelo tributário, eles têm ali formas bem diferentes de enxergar a mesma coisa. Formas diferentes de enxergar o IBS, seja na competência tributária, seja na forma de determinar as alíquotas, tá? No caso de benefícios fiscais
que o IBS pode alcançar, tá? A PEC 110, ela diz o seguinte, ó, o IBS ele vai poder sim ter concessão de benefícios fiscais em algumas operações específicas. Quais seriam elas? Operações com alimentos, com medicamentos, transporte público coletivo, saneamento básico, educação e algumas outras. Ou seja, em casos bem específicos, a PEC 110 autoriza que o IBS conceda benefícios fiscais. Já a PEC 45 de 2019 ela é muito radical. Ela diz o seguinte, olha, em hipótese alguma, o IBS pode permitir a concessão de benefícios fiscais. Então percebam aí que as duas propostas elas estão divergindo de pensamento de maneira bem radical quando o aspecto é benefícios fiscais. Enquanto uma autoriza em algumas situações específicas, interessante a gente ver que são os casos onde hoje já existe uma tributação específica e diferenciada, que é base da seletividade, como eu falei para vocês anteriormente. Já a PEC 45 extingue completamente a possibilidade da concessão de benefícios fiscais. E aí, como é que vai se dar a partilha da arrecadação desse IBS? Visto que ele vai ele propõe extinguir tributos que são de competência estadual, tributos que são de competência municipal, tributos que são de competência da União. Como é que vai ficar, então, quando houver só esse tributo? Como é que vai ficar a partilha desse dinheiro, dessa arrecadação? A PEC 110 de 2019, ela diz que o produto da arrecadação é partilhado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, segundo o método definido no novo texto constitucional. Ou seja, lá dentro da PEC 110, ela criou um método matemático de divisão, de partilha dessa arrecadação. E aí, como essa proposta ela ainda está em tramitação, esse método ele pode ser alterado, e é por isso que a gente vai detalhar profundamente esse método e como é que isso é feito lá no Formação e Analista Fiscal 3.0, e sempre atualizando à medida que, durante essa tramitação, esse modelo ele for alterado. Já a PEC 45 de 2019, ela diz o seguinte, ó, cada ente federativo tem sua parcela na arrecadação determinada pela aplicação direta daquela subalíquota que a gente mencionou lá quando a gente foi falar das alíquotas do IBS. Então, cada ente federado vai determinar uma subalíquota e a sua parcela na arrecadação do IBS ela vai ser diretamente determinada por essa subalíquota. Então percebam que a gente já começa a ter um desafio aí, né? Porque com certeza nós vamos ter ali as famosas guerras fiscais, os estados querendo puxar a sardinha para a sua brasa, querendo determinar ali uma subalíquota que lhe privilegie, desculpe aí, no momento da arrecadação do IBS, né? Então, percebam aí que a gente já tem alguns desafios aí pela frente. A gente já falou sobre benefícios fiscais e agora a gente vai falar aqui sobre alguns aspectos específicos da PEC 110, tá? A PEC 110, ela vai contemplar algumas matérias que a PEC 45 ela não está mencionando. Eu posso aqui distinguir aqui para vocês quais são essas matérias, tá? E a PEC 45 ela não aborda isso, como por exemplo, e são matérias bem sensíveis, tá? Bem sensíveis que a 110 ela aborda, mas que a 45 não. Por exemplo, a PEC 110 ela previa a extinção da contribuição social sobre o lucro líquido. Olha aí que coisa reveladora, né? Desafiadora, a extinção da CSLL, tendo a sua base de cálculo incorporada pelo imposto de renda das pessoas jurídicas. Então a CSL deixaria de existir e seria incorporado pelo imposto de renda. Nós teríamos também uma transferência do ITCMD, do Causa Mortes e Doações, que, como eu disse, ele hoje, lá pelo artigo 155 da Constituição, ele é um tributo de competência estadual, ou seja, os estados é quem o criam, quem fazem a gestão da sua arrecadação, e o ITCMD passaria a ser federal,
pelo que está previsto na PEC 110. Uma outra mudança é na ampliação da base de incidência do IPVA, aonde esse imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que a gente está acostumado aí a pagar todos os anos, no mês de janeiro, ele passaria a incidir também sobre aeronaves, sobre embarcações, só excluindo aquelas embarcações de pesca, mas as demais, por exemplo, um iate, uma lancha, passariam a ser tributados de IPVA, tá? E também a PEC 110, ela traz um negócio aqui que é polêmico, que seria um adicional de IBS, um adicional do Imposto sobre Bens e Serviços para o financiamento da Previdência Social. Então, esse adicional ele ainda teria regras a serem definidas, mas ele poderia ser cobrado. É interessante isso porque o adicional ele é uma característica dos tributos, que é quando, a partir do fato gerador de um tributo, surge o fato da cobrança do adicional, como existe, por exemplo, no imposto de renda. Eu gravei recentemente a aula de introdução à legislação tributária do FAF, e aí quando a gente fala lá das características dos tributos, deles serem pessoais, tributos extrafiscal, parafiscal, a gente também menciona essa característica do adicional. E é interessante a gente ver esse princípio sendo aplicado aqui no IBS para fins de financiamento da Previdência Social. Então essa é uma previsão, tá, que existe, aonde poderá vir a ser cobrado esse adicional do IBS, e isso está previsto na PEC 110 de 2019, que é uma das propostas de reforma tributária que estão em tramitação. E aí, pessoal, a gente vem aqui para as nossas considerações finais, tá, nessa nossa primeira aula do Cona Fiscal. Aqui que a gente abordou as principais diferenças nas duas propostas de reforma tributária, a PEC 110 de 2019 e a PEC 45 de 2019 também, tá? É importante só destacar que a PEC 110, ela traz ali várias... praticamente o mesmo texto de uma outra PEC que existia, que era a 293, lá de 2004, ou seja, a reforma tributária é algo que vem sendo discutido aí no país há muitos e muitos anos. Então, praticamente o texto base da PEC 110 é o mesmo da PEC 293 de 2004. E é importante, nessas considerações finais, a gente reforçar algumas coisas fundamentais, tá? Primeiro, é que o nosso modelo de tributação atual, ele será mantido. Que modelo? Uma tributação forte incidindo sobre o consumo e uma alta carga tributária. Até tem muita gente que me manda mensagem e diz assim, professor, mas se a tributação sobre o consumo vai ser mantida e a carga tributária vai ser mantida, para que então que se fala de reforma tributária? Como a gente viu aqui, com o objetivo de simplificar e racionalizar esse modelo de tributação, tá? Então, o modelo atual será mantido. A gente falou também que nós teremos uma transição longa, que vai durar aí de 8 a 10 anos. Então, você vai ter que se manter atualizado sobre o nosso cenário atual e também sobre essa transição para que você pegue ali o mercado de maneira bem oceano azul. Nessa mudança, você vai ter que se manter atualizado. Então, isso vai exigir de você uma atualização constante. Isso é muito importante. Você não vai poder parar de estudar. Você profissional da área contábil, você profissional da área fiscal, mas acredite, esse estudo, esse preço que você está pagando, ele vai trazer muito resultado nos próximos anos, tá? Eu acredito muito nisso, porque eu vi isso acontecer quando o SPED surgiu, trouxe muito resultado, abriu muitas oportunidades de mercado, potencializou o mercado para os profissionais que são especialistas nesse novo modelo, nesse novo cenário. Então, pessoal, a gente inicia aqui o Cona Fiscal, dá o pontapé inicial, trazendo para você toda essa visão das propostas de reforma tributária e toda essa visão do mercado da área fiscal, que vai ser bastante impactado aí nessa transição nos próximos anos, mas que também vai trazer oportunidades fantásticas para você que é um especialista na área fiscal, beleza? Então a gente finaliza aqui essa nossa primeira aula do Cona Fiscal, uma aula rápida, objetiva, mais teórica, porque o IBS está em transição, é uma coisa nova,
mas para aqueles que forem fazer parte da turma 3.0 do Formação em Analista Fiscal, podem ter certeza que todas as novidades do IBS, tudo aquilo que for acontecer na reforma tributária, você vai ser totalmente atualizado, vai estar sempre recebendo essas atualizações e essas modificações diretamente lá na nossa plataforma das aulas, beleza? Um forte abraço e continuem aproveitando todos os conteúdos do nosso Cona Fiscal 2020. Até a próxima aula, onde eu vou falar sobre rotinas de simplificação e automação da área fiscal. Até mais! Está aberta a pré-inscrição para o curso de Formação em Analista Fiscal, a sua versão 3.0, completamente atualizada com todas as novas normas tributárias que já passam a vigorar agora em 2020 e também abordando tudo sobre as propostas de reforma tributária. Para garantir a sua pré-inscrição, você precisa clicar no botão que está lá no final dessa página. Não perde tempo, garante a tua reserva. Todos aqueles que fizerem a pré-inscrição vão receber, quando confirmarem a sua inscrição no curso, um exemplar do livro Descomplicando o SPED 2.0, autografado por mim. Além disso, você poderá garantir sua vaga num curso que é muito concorrido e que tem as vagas extremamente limitadas. Então não perde tempo, clica agora mesmo no botão que está aparecendo lá embaixo e faz a tua reserva nesse treinamento que pode mudar a tua vida e a tua carreira profissional na área fiscal e contábil. Eu te vejo no Formação em Analista Fiscal.